Olá pessoal, eu tenho um serviço de consultoria para exames desafiadores aqui, tá? Se você tiver um exame desafiador, eu presto esse serviço para você, né? Se você estiver interessado, você entra em contato e eu te passo como é que é. Esse caso aqui, ele é muito interessante, muito interessante. O colega enviou um caso muito interessante mesmo, porque ele tem algumas peculiaridades. Essas peculiaridades causam um problema diagnóstico. A gente fica em dúvida. O que é que tem o paciente, né? Aqui está esse restante aqui, até essa região aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então eu vou parar e já vou para o que interessa logo, tá? Aqui mais para frente. Você vê que a gente tem um alfa aqui muito difuso por uma contaminação provavelmente das referências, né? Provavelmente é isso, ou realmente tem um alfa difuso mesmo, mas provavelmente é uma contaminação de referência aqui, tá? Aí o exame prossegue direitinho e de repente surgem aqui umas atividades epileptiformes, atividades epilépticas, que, olha que interessante, hein? A gente olhando aqui, parece que tem alguma coisa em O1, alguma coisa aqui nas regiões posteriores T5, T6 também, né? E depois aquilo parece que generaliza, entretanto, começou aqui, só que a gente nota agora que as maiores amplitudes estão na região anterior, não está mais aqui onde parece que iniciou o quadro, né? Isso aí cria uma confusão na gente. O que está acontecendo aqui? Qualquer um fica confuso, né? De repente, a gente tem descargas aqui posteriores, né? Regiões posteriores, comprometendo a região occipital, região temporal posterior. Vamos fazer aqui uma bipolar aqui para a gente poder dar uma olhada onde é que está o foco, né? Reversão de fase aqui, inclusive reversão de fase aqui, ó, PZ, né? Para as regiões posteriores. Deixa eu ver se tem mais alguma reversãozinha de fase aqui. Isso aqui não é reversão de fase, tá? O que é FP2, F8 e aqui é P3O1. Então não é reversão de fase, não. Vamos voltar aqui de novo para a nossa referencial. Eu gosto sempre de ver em referencial. Agora, se você coloca hemisfério esquerdo e hemisfério direito separados lado a lado, essas ondas agudas aqui, elas têm uma projeção mais posterior. Tem projeção mais posterior. Mas como é que ficou aquela descarga anterior aqui? Vamos ver. Mesma coisa, né? Parece que a gente tem um começo aqui nas regiões posteriores e depois aquilo se transforma em alguma coisa mais anterior. Então, o que é isso aqui? Uma descarga, a princípio parece ser generalizada, ou é focal porque tem um foco aqui? Se é focal, como é que eu posso ter uma propagação aqui posterior para as regiões anteriores? Isso não é comum, é? Não deveria ser o contrário, ter uma propagação a partir das regiões frontopolares aqui? Então isso aqui confunde a gente. A descarga que a gente já viu, novamente aqui não é, né? Aqui é sono, mas tem uma descargazinha aqui anterior, aí tem uma pontinha aqui anterior. A gente tem uma ponta anterior aqui e a gente tem várias pontas anteriores e essa atividade aqui que agora, olha só, parece ser generalizada. E aí? Aqui já parece ser occipital. Nitidamente a gente tem um foco aqui frontal. Uma criança de 10 anos, qual que é a queixa dela? Cefaleia. Apenas cefaleia, a gente não sabe a história, né? Nós não sabemos a história. O colega que enviou também, ele recebeu de um terceiro, ele não sabe detalhes da história para a gente. E agora a gente tem uma salva de descargas aqui de aspecto meio que generalizado aqui, né, para o hemisfério cerebral esquerdo, talvez com propagação para o direito também. Vamos ver mais uma atividade aqui. Mais uma atividade aqui. Ok, não aqui normal. E aqui tem uma série de atividades focais posteriores ali, provavelmente occipitais, né? Vamos colocar aqui numa bipolar para a gente ver.
reduziu a amplitude, você teve um cancelamento aqui, então dificulta um pouquinho a visualização da origem do foco, mas é alguma coisa posterior. Muito bem, como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente lida, né, com isso aqui? Aqui é complicado. Olha, aqui é um momento ideal da gente trabalhar com montagens, da gente mexer com as montagens, porque a gente sabe que uma montagem referencial de orelha está sujeita a muita contaminação. Então a gente pode pegar uma montagem, por exemplo, o ideal é uma montagem que focaliza para a gente as atividades epiléticas junto à sua origem. Então a gente pode fazer uma referencial com uma montagem laplaciana esquerda-direita. Vamos ver o que acontece? Pronto. Aparentemente parece que resolveu o nosso problema, né? A gente tem descargas aqui tanto occipitais, tem um foco occipital aqui, e você parece que tem um foco frontal. Como é que pode, né? Quer dizer, qual que é a relação? Isso aqui é um artefato? O que está vendo aqui? A gente tem descargas que se iniciam mais na região occipital associadas com descargas frontais. Inclusive, deixa eu ver uma coisinha aqui. Vamos fazer uma análise aqui. Análise de amplitude instantânea. A gente pode ver o seguinte, vamos colocar em cima do foco occipital, que ele vem primeiro, e o foquinho occipital aqui, ó, ele vem primeiro, e depois de um delay a gente tem uma descarga ponta-onda aqui na região frontopolar. Deixa eu correr, vamos pegar essa outra descarga occipital aqui. Olha aí, a descarga occipital ocorre e de repente você tem uma ponta-onda frontopolar de predomínio. Vamos ver o hemisfério cerebral direito. Deixa eu tirar isso daqui para ver o direito. Ó, hemisfério cerebral direito tem só uma fragmentação, um esboço de pontinha-onda, mas do lado onde você tem a espícula occipital, você tem a espícula frontal, você tem a ponta-onda frontal. Então nós temos o que, na verdade, aqui com a montagem laplaciana, foi possível ver que a gente tem um foco occipital associado a um foco frontal. Olha só, você tem um foco occipital aqui, aqui, né, descarregando, associado a um foco frontal. Às vezes você só vê o foco frontal, né? Pode ser que seja uma espículazinha aqui, de predomínio em hemisfério cerebral esquerdo, embora você veja também alguma coisa no hemisfério cerebral direito aqui. O que permitiu a gente ver isso aqui foi o uso dessa montagem laplaciana. Aqui já não tem mais nada, né? Tem só os foquinhos occipitais por ondas agudas aqui. Então, o que é que nós temos? Uma associação de um foco occipital e um foco frontal. Qual seria a explicação disso aí? A explicação seria a propagação rápida da descarga de origem occipital via fascículo longitudinal medial até as regiões frontopolares. Essa seria a explicação mais razoável para esse tipo de evento. Então, vamos dar uma olhadinha. Existe isso? Está descrito na literatura? Vamos ver. Ondas agudas occipito-frontais. Um padrão aqui pouco reconhecido nas epilepsias idiopáticas autolimitadas da infância. Então, esse trabalho aqui de quando que é? 2017, agora recente, nós descrevemos, né, 4 crianças que têm um quadro potencialmente não reconhecido de um padrão bilateral de ondas agudas, né, occipito-frontais, que podem ocorrer em crianças com síndrome de Panayotopoulos, que é um tipo de epilepsia autolimitada da infância, mas que pode ser confundida com padrões de epilepsia generalizada sintomática. E é verdade, a gente viu ali, né? Parecia uma epilepsia generalizada na primeira vez que a gente olhou. Os nossos pacientes eram crianças saudáveis, que tinham crises infrequentes, predominantemente noturnas,
prolongadas, com alteração da consciência, vômito e achados autonômicos. Ou, em um caso, tinha crise generalizada secundariamente tônico-clônica. Seus eletrocefalogramas mostraram um padrão estereotipado de ondas agudas, abundantes, com uma negatividade máxima nas regiões occipitais e frontais bilaterais, mais do que nas regiões centrotemporais e parietais. Na montagem double banana, a onda aguda tinha uma deflexão para os eletrodos frontais, e a deflexão para baixo, a positividade aqui nos eletrodos occipitais. E tinha uma reversão de fase positiva nas cadeias médias. Ele descreve isso aqui porque ele não usou essa montagem laplaciana, que a gente tem acesso. Então é muito mais fácil. Você não precisa ficar triangulando muito aqui a imagem do eletro para você poder descobrir que aquilo ali é uma descarga occipito frontal. As descargas de baixa amplitude occipitais precediam as descargas frontais, como no nosso caso aqui, consistente com o quê? Uma propagação póstero-anterior, originantes na região mesial occipital. O contexto clínico, reconhecimento dos padrões cefalográficos dessas descargas occipito-frontais indicam um bom prognóstico, que apresenta a opção de possivelmente não se tratar a criança com a medicação antipiléptica e muda a ênfase para o uso de medicamentos apenas na eventualidade de uma crise. Só que, segundo o colega, essa criança não tem epilepsia. Parece que ela tem só cefaleia. Então, só um comentário curto. A gente sabe que o quadro de cefaleia, que lembra mais uma enxaqueca, pode ser visto nesses quadros epiléticos ou estar associado com esses quadros eletrográficos sem que a pessoa tenha epilepsia. Tanto se confunde a enxaqueca com Panayotopoulos quanto Gastaut. Então aí vai depender muito do quadro clínico, ok? O diagnóstico aqui então é uma epilepsia focal com um foco occipital que se propaga para a região anterior, gerando um foco frontal secundário e provavelmente é um quadro benigno pelo fato da atividade de fundo estar muito boa, bem organizadinha, sem problema. É isso aí.